né? Aí surgiu a parte militar da questão. Eu quero me deter nessa parte. Eu quero me deter novamente nessa parte referente às Forças Armadas. Uma vez proclamada a independência, a separação Brasil-Portugal, surgiu o desafio de vencer a resistência armada que surgia, se esboçava em algumas províncias predispostas a se manter ligadas a Lisboa. Surgiram focos armados de resistência na Bahia, principalmente, em Pernambuco, Piauí, lá no sul, né? Enfim, na banda oriental surgiu resistência, enfim. Então não foi uma coisa isenta de choques armados. Né? E para esmagar a resistência, portanto, Dom Pedro I tomou uma decisão muito importante, que foi criar o Batalhão do Imperador. Em 18 de janeiro de 1823, Dom Pedro I baixa um decreto criando esse batalhão, essa força de elite, constituída por homens de alto valor combatente, e essa força ficaria encarregada de esmagar a resistência que se esboçava na Bahia, no Piauí, em províncias aí pelo Brasil afora. A quem ele atribuiu o comando desse batalhão? Ele atribuiu o comando dessa unidade de elite ao coronel Joaquim José de Lima e Silva, um oficial que havia sido previamente iniciado na loja maçônica, Comércio e Artes, e que foi o principal vetor da introdução da maçonaria, da infiltração da maçonaria nas fileiras do Exército. Então é desse período que data a infiltração da maçonaria nas Forças Armadas do Brasil. Pela mão de Dom Pedro I e José Bonifácio. Enfim, então, quem apoia a monarquia brasileira não pode dar um pio, não pode dar um A, não tem moral para dar um pio contra a influência da maçonaria em qualquer instituição civil ou militar do Brasil, sob pena de ser taxado como hipócrita, canalha, desonesto e embusteiro. Então, se hoje existe influência ou presença da maçonaria no Poder Judiciário, nas Forças Armadas, nas universidades, podem botar na conta de José Bonifácio, Dom Pedro I e companhia. Quem defende a monarquia que aqui vigorou entre 1823 e 1889 não pode dar um pio contra a influência da maçonaria em lugar nenhum. Porque começou lá, quando Dom Pedro I cria essa unidade especial do Exército, entrega o comando a um homem da sua estrita confiança, o coronel Joaquim José de Lima e Silva. Um homem que pertencia ao círculo mais estreito dos conspiradores. Tem um livro, peraí. Tem um outro livro, daquele mesmo historiador que eu citei, o João Manuel Pereira da Silva. É um livro sobre o período da história do Brasil na regência, no período da independência, a regência. Eu não estou achando aqui. Cadê o negócio? Procurar esse negócio depois. Mas está aqui. Mas esse coronel, o Lima Silva, ele é identificado como membro do círculo mais restrito dos conspiradores. Dentro do Grande Oriente, tinha um círculo bem restrito, bem secreto, ao qual os outros maçons não tinham acesso. Era ali que se decidia tudo. Um grupo de menos de 30 homens, civis e militares.
Um deles era o coronel Lime Silva, que na época exercia a função de comandante das armas da corte, ou seja, ele era responsável pela segurança do Palácio Imperial, né, ou seja, um militar de estrita confiança de Dom Pedro I e José Bonifácio. Esse homem, né, que pertencia ao círculo mais estreito dos conspiradores, recebeu o comando do batalhão do imperador. Né. Ele era tio, né, tio do tenente Luiz Alves de Lima Silva, que depois se tornaria o Duque de Caxias. Então, era uma força de elite, né, da qual faziam parte militares que depois assumiram posição de relevo no Exército Brasileiro, né, lá na frente. Um deles foi o Caxias, né, que na época era um jovem tenente. Outro integrante dessa unidade, né, era o tenente Sebastião José de Vasconcelos, meu pentavô, que também seguiu carreira no Exército e terminou com o posto de major. Mas isso é outra história. Então, quem defende Dom Pedro I, José Bonifácio e Dom Pedro II não pode abrir a maldita boca para reclamar da influência da maçonaria nesse país que começou lá. Eles enfiaram a maçonaria no judiciário, no exército, nas universidades. Então, quem aceita 1822 não pode abrir a boca para reclamar de 1889. 89 só aconteceu por causa de 22. Então, ou você é reacionário ou você não é. Não tem terceira alternativa. Os vagabundos têm que calar a boca. Olha, eu morro de vontade de ter um debate com uma criatura dessas. Estou à disposição. Eu sei que alguns vão escutar, eu sei que alguns vão assistir esse vídeo, então eu quero deixar aqui registrado, em primeiro lugar, eu dou o direito de resposta na minha página às pessoas que foram citadas aqui, ou que venham a ser citadas nesse vídeo. Eu dou o direito de resposta. Tanto na minha página Guerra Cultural, como no meu perfil pessoal no Facebook, no lugar que for. Então, se alguém aqui escutou alguma mentira, alguma inverdade, né, pode entrar em contato comigo, com vocês, da maneira que for, que eu coloco a resposta. O desmentido, né? Se for capaz de me desmentir, eu coloco ali na minha página, enfim, no meu onde for, eu dou o direito de resposta e me coloco à disposição para o debate, gravado, filmado, sem cortes. Fica aqui o desafio. Eduardo. Pois não. Eu creio que a obra que estava citando do João Manuel Pereira da Silva, eu creio, se não me engano, é a História do Brasil de 1831 a 1840. E tem também outra, que no caso é o segundo período do reinado de Dom Pedro no Brasil. Isso, exatamente. Você acabou de citar o negócio que fala de 1831 a 40. Né? É esse daí. Enfim, é esse daí que ele dá os nomes. Nesse livro, né, que ele fala de 31 a 40, ele descreve com uma riqueza incrível de detalhes onde aconteciam as reuniões, os envolvidos. Está lá o Bonifácio, está lá o Dom Pedro, está o coronel Lime Silva, depois virou comandante do batalhão do imperador, enfim, fazenda, quartel, tudo com uma riqueza de detalhes impressionantes. Ele tinha muito contato, de fato, com documentos da maçonaria e também ele tinha muitos conhecidos, porque ele foi conselheiro imperial, além de senador. Exatamente. Então ele teve muito contato com maçons também. Exatamente, ele estava muito bem situado. Mesmo não... Perguntaram ali se ele tinha ação com os Rothschild. Não. Mas ele tinha muito contato com movimentações maçônicas e também inglesas no Brasil. Sim, exatamente. Era um homem muito bem informado, muito bem situado, e assim, com muita informação privilegiada, enfim. E eu achei aqui o livro, né, enfim,
e na página 16, do livro, né, que é uma biografia, né, biografia do tenente-coronel Manuel Joaquim de Mendes, né, cirurgião mor reformado do Exército. Né. Nesse livro, né, lá na página 16, dá uma descrição tão pormenorizada dos acontecimentos. Ó, havia um clube secreto, do qual o Dr. Menezes fazia parte, e ali se reuniam José Bonifácio, Dom Pedro, Domingos Alves Branco Muniz, né, o coronel Leme Silva, e as reuniões aconteciam às vezes aqui, às vezes acolá, né, enfim, uma incrível quantidade de militares que ele cita, né, como membros. Então, desculpa, né? Então, vamos parar com a palhaçada, vamos parar com a fraude, vamos parar com a hipocrisia e com a canalice neocon, e vamos admitir, as intervenções militares na política desse país não começaram em 1889. Começaram em 1821, aí depois teve 1840, aí teve 89, enfim. Então, esse é o primeiro fato. Segundo fato, a maçonaria está dentro das instituições do Brasil, porque eu vejo muito neocon vigarista dizendo: ai, a maçonaria está infiltrada no Estado, nas instituições, desde a República, desde 1889. Que conversa é essa? Querem enganar a quem? Vigaristas, canalhas, vagabundos, pilantras, traidores da pátria. Eu espero que um de vocês, um dia, tenha a coragem de me chamar para um debate. Agora, eu vou gravar do começo ao fim. Não pensem que eu vou deixar quieto isso daí. Aqui é Aroeira. Eduardo, isso é certíssimo. Geralmente, muitos desses conservadores vão falar: ai, mas não, os republicanos se infiltraram nas universidades, tiraram uma mentalidade de um império católico, etc. Como se nunca tivesse envolvimento com a maçonaria. Como se Dom Vidal nunca existisse, né? Como se nunca ocorresse a questão religiosa. E principalmente isso vem de algumas ações bem próximas dos Orleans e Braganças, que atualmente dizem não ter envolvimento com lojas secretas. Pontos que não apenas me desconfiam, como muitas vezes são falsos. E seria bem interessante a gente abordar isso no futuro. Sim, com certeza. Vigarice, isso aí é vigarice, falsificação da história. Olha, o troço que faz meu sangue subir é isso daí. Falsificação da história. A serviço de agenda ideológica. Bem romântica, por sinal. Ideologia pior que a ideologia subalterna, vira-lata. Não tem nada a ver com catolicismo. Não tem nada a ver com a nossa formação lusitana, ibérica. Não. O catolicismo dessa gente é enfeite. Enfeite, né? Isca, engana trouxa, né? Para enganar católico. Não vamos abrir o jogo, porque a história de um país tem que ser construída com franqueza, com sinceridade. Então, pensando que assim vão resgatar a alta cultura, né? A alta cultura da picaretagem. Então, sinto estragar a festa de vocês, né? Mas a verdade é essa. Estou aberto à contestação. Estou aqui à disposição. Não é difícil chegar até a mim, né, enfim, para pedir uma discussão gravada. Estou aí à disposição. Né? Enfim, aí eu tenho as minhas fontes, né? Eles têm as deles. Vamos ver. A gente pode fazer o tirateima. Né?